Vamos sentar, né, e abrir a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. E nós vamos ler só um versículo, versículo 27. Segundo aos Coríntios 4, versículo 7. Segundo aos Coríntios 4, só um versículo, versículo 7. E eu vou ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler de novo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas sobre o que Paulo está falando? Que tesouro é esse? O que é este vaso de barro que tem um tesouro contido dentro dele? Então vamos ficar com essa pergunta e vamos trabalhar no que nós falamos antes desse versículo. Então Paulo disse o quê? Versículo 3 do capítulo 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, não da lei, mas a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Depois ele fala, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Agora olha o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora olha o que ele diz, leia e entenda. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Resplandeceu o que em nosso coração? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Conhecimento da glória de Deus na face, na pessoa de Jesus Cristo. Então está dizendo o quê? E esse evangelho, Deus resplandeceu ele no nosso coração, nos deu entendimento da sua glória deste evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo no versículo 7? Este é o tesouro. O tesouro é quando a pessoa recebe revelação do que é o evangelho, da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Revelação do que aconteceu na cruz, do que Cristo fez ao nosso favor. Ela é iluminada dentro dela. Então Paulo fala que isso é um grande tesouro. Mas um grande tesouro que está onde? Em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? São aquelas pessoas que tiveram a iluminação, a revelação, trazem dentro de si esse conhecimento, esse grande tesouro, mas são vasos de barro, para que a excelência do poder, daquilo que aconteceu dentro delas, seja a glória de Deus e não do homem. Está bem claro isso na sua mente? Então vou ler o versículo de novo. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Então, Paulo nos compara a vasos de barro. Qual é o valor que tem barro? Nenhum. Você encontra barro em qualquer lugar. Basta pegar um monte de terra, jogar água e começar a mexer. Aquilo vira um barro, não vira? Vira um barro. Tem algum custo barro? Não, não tem. Encontra-se em qualquer lugar. Mas Paulo disse que nós somos esses vasos de barro. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, na natureza humana, na queda do homem, para entender uma coisa, queridos. Olha, toda a raça humana é uma raça caída, estragada. A natureza humana é uma natureza estragada, totalmente contaminada. Cristo disse assim, a carne, se referindo à natureza humana, para nada aproveita. Para nada aproveita. Então, essa natureza humana, se comparando
com a natureza de Deus, com a glória de Deus, ela não é aproveitável para nada. Agora nós temos dificuldades em entender isso. Porque a natureza humana ela tem um grande engano. Qual é? De se achar que é alguma coisa. Se achar que é um pouquinho melhor que alguém. Se achar que é um pouquinho mais santa. Existe uma coisa na natureza humana que sempre se acha melhor que os outros. E quando entra então para a igreja evangélica, essa natureza continua. A pessoa se acha um pouquinho melhor porque tem um cargo um pouquinho mais. Você não vê aí o grande vaso, o grande profeta, o revelador, o apóstolo, todo mundo se ajoelha e beija o pé dessa gente, como se eles não fossem vaso de barro. Mas são vasos de barro. Então, para mim entender a graça de Deus, o que Cristo fez na cruz, o Evangelho, eu tenho que entender isso. O que é a natureza humana? O que é essa natureza humana caída, condenada, escravizada? Porque se eu não entender o que é natureza humana, eu vou achar que as minhas boas obras vão me dar salvação. Eu vou achar que eu sou um pouquinho bom, e sou um pouquinho melhor, e sou capaz de fazer algumas grandes coisas para Deus. Eu vou acabar pensando que a inteligência humana ela é muito boa, muito útil. É útil em questão do mundo, mas para as coisas de Deus ela é inútil, ela até atrapalha. Eu vou achar que eu vou me exaltar um pouquinho e sou melhor que alguém um pouquinho mais. Aquele que fez muito jejum, que subiu no monte, ele vai se achar que ele se consagrou, ele é melhor do que aquele que não fez nada do que ele fez. E acaba esquecendo que todos nós somos barro, só isso. Então vamos trabalhar, eu sei que muitos de vocês já conhecem isso. Vamos trabalhar com calma para que você venha entender isso. Então vamos lá, Gênesis, onde tudo começou. Gênesis capítulo 2, eu tenho que explicar isso tudo de novo para vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, depois capítulo 3, alguns versículos. Então, Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Então, o homem podia comer de tudo que Deus havia feito no jardim. Ele só não podia comer desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deus alertou ele, falou: olha, o dia que você comer desta árvore vai acontecer uma coisa com você. Você vai morrer. Você vai morrer. Marca isso na sua mente. Versículo capítulo 3. A serpente, Satanás aqui ele se apresenta como a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora a serpente diz o quê? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então Deus disse que morreria. A serpente diz que não morreria, ao contrário da palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido e lhe comeu. Para aí. Mas eles continuaram vivos, né? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então vamos trabalhar nisso. Eu já falei tanto disso que tem hora que eu fico cansado de falar isso. Mas eu sei que pode abrir uma coisa nova no teu entendimento. Então Deus criou o primeiro casal, deu o planeta na mão do casal, deu o controle, o domínio e a autoridade sobre todo o planeta, sobre toda a criação. Só falou uma coisa: olha, você faça tudo o que você puder aqui, você só não coma deste fruto. O homem comeu deste fruto, Deus havia dito que ele morreria.
Mas ele continuou vivo, mas ele também morreu. Então você tem que entender isso. Deus havia dito que ele morreria. Ele comeu do fruto, continuou vivo, mas ele morreu também. Então, onde ele morreu? Aonde aconteceu essa morte? Deus não pode estar mentindo. Se Deus falou que morreria, morreria. Agora, para mim entender isso, eu tenho que saber como é que eu funciono. Para você, o indivíduo ele quer se tornar um mecânico. Não basta ele só falar assim, acelera. Ó, o motor tá bom, ó, o barulho. Não, não basta. Ele tem que desmontar o motor, conhecer cada parte do motor, cada parte do câmbio. Ele tem que conhecer o carro inteiro desmontado, para saber como cada parte funciona. Para poder entender como todas elas juntas formam um motor e formam o carro. E como é o dinamismo do carro, a capacidade do motor. Ele vai montar e desmontar isso muitíssimas vezes. Porque ele tem que saber como a coisa funciona. Então eu, como crente, eu tenho que saber como eu funciono. O crente é totalmente ignorante, a maior parte é totalmente ignorante de si mesmo, de como ele funciona. Ele desconhece quantas partes ele tem. O que é alma, o que é espírito? Ele desconhece isso. Tem tanta pouca gente ensinando esse arroz com feijão para o crente descobrir. Então vamos descobrir como é que eu funciono. Tudo isso para chegar na morte. Aonde aconteceu a morte, que você já sabe, já te ensinei isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o ser humano ele é constituído de 3 partes. Corpo. O corpo dele tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. O corpo, ele conhece o mundo físico, ele tem informações pelos seus 5 sentidos do mundo físico. Ele tem uma segunda parte, a alma dele. O que é a alma dele? É a mente dele, a vontade que ele tem e esse mundo emocional que ele tem. Então, cada informação que os sentidos trazem pelo corpo, a alma dele recebe aquela informação, existe uma alternância das emoções que ele tem, e essas emoções trazem informações por cérebro, e olha, isso aqui é frio, isso aqui é quente, isso aqui é doce, isso aqui cheira assim. E a mente, que é o nosso HD, vai colhendo as informações. Então, o que é a alma do homem? É mente, ele pensa. Ele tem vontade, a vontade que leva ele a trabalhar, a se esforçar, a lutar. Uma pessoa sem vontade fica parada assim, fica jururu, está depressiva, não tem mais ânimo para nada. A vontade dela está caída. É a alma. E ele tem um mundo emocional, ele sente 1001 coisas. Ele pode sentir alegria, tristeza, medo, angústia, euforia, desânimo. É a alma dele. A alma dele é essa parte mais interior, além do corpo, que leva ele a pensar, a ter ações e ter emoções. E ele tem uma outra parte mais profunda, além da alma, que é uma coisa chamada espírito. Esta parte espírito é a parte do homem que tem capacidade de conhecer o mundo invisível, o mundo sobrenatural de Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, que vão adorá-lo com o corpo? Não. Que vão adorar com a alma? Não. Portanto, adoração não é gesto de corpo, levanta a mão. Nós estamos acostumados, levanta a sua mão, adora a Deus. Mas não tem nada a ver. Adoração é uma coisa do espírito. Não é das emoções e nem da alma. Então essa parte espírito é a parte mais profunda do homem, que o homem, Deus deixou essa capacidade ali para o homem entrar na dimensão espiritual de Deus, no mundo invisível, que não passa pela visão, nem pelo tato, mas conhece a Deus. Né? Deus quer os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Lá dentro dele, no espírito, identifica com Deus, entende Deus, Deus entende, adora a Deus. Então onde está isso na Bíblia? Vamos ver textos que provam que o homem tem 3 partes. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Deus está fazendo um trabalho nas três partes. Olha lá, capítulo 5, versículo 23. Se está escrito aqui, é porque é assim. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23, olha lá. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ó. Em tudo o quê? Não está assim na sua Bíblia lá? E o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele está trabalhando nos três níveis, olha lá. Começa de dentro para fora, olha lá. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Outra passagem, Hebreus capítulo 4, vai para frente. Versículo 12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir. Olha lá, dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é tão profunda que ela divide as duas partes, alma e espírito. Então, se divide alma e espírito, eles não são a mesma coisa, são partes diferentes. Está bem claro isso na sua mente? Então, quantas partes eu tenho? 3. Espírito, o que é o espírito? A parte mais profunda do homem, que consegue conhecer a Deus, penetrar no mundo sobrenatural de Deus. Vou dar o mesmo exemplo. Por exemplo, aqui dentro desta sala aqui, onde nós estamos, tem ondas de todos os canais de televisão, tem ondas de todas as emissoras de rádio. Agora você está vendo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Não. Mas se eu pegar um rádio aqui e ligar lá, 90.0, cai lá na Bandeirantes, né? Imediatamente eu liguei aqui, no rádio tem capacidade de materializar um som que está aqui dentro. Uma onda invisível que está passando aqui dentro. Mas só que os meus ouvidos não veem, os meus olhos não sentem, não vê. Eu não estou apalpando essas ondas, é uma dimensão invisível, mas está viva. Se eu pegar um aparelho de TV por aqui e ligá-lo, vai aparecer lá, Bandeirantes, SBT, Globo, e não vai aparecer, mas essas informações, agora deve estar passando algum jornal. Todas essas informações estão passando aqui dentro, ó. Mas você está vendo alguma coisa? Não está. Eu estou vendo alguma coisa? Estou ouvindo alguém do Canal 13 falar? Não. Estou ouvindo lá o Jornal Nacional da Globo? Não. Mas está aqui presente. O nosso corpo não percebe nada. Nossa alma não lhe causa nenhuma emoção. Mas aqui nesse ambiente existe essas ondas invisíveis. Então nosso espírito é isso. Entenda. Você tem que entender isso. Senão não entende o Evangelho direito. É a parte interior do homem que consegue captar o e-mail de Deus, as ondas de Deus, o mundo invisível de Deus que os nossos olhos não veem, nossa mão não apalpa, nossa alma não percebe, não passa nas nossas emoções. Mas essa parte chamada espírito, onde está a semelhança de Deus, ele consegue se comunicar com Deus, adorar a Deus e captar o mundo de Deus. Está bem claro isso? E a nossa alma? Nossa alma é o nosso mundo emocional. Você já percebeu que você tem um mundo emocional complexo? Você sente tanta coisa, e sente uma coisa boa e sente uma coisa ruim. Nós sentimos mais ruim. É a nossa alma. Você pensa, você tem decisões porque você pensa. E o nosso corpo, de novo. Eu tenho informações quente e frio, mundo material, informações visíveis que os meus olhos trazem, meu olfato traz, meu ouvido ouve, meu paladar. E eu tenho informações que vão mandando lá para a minha mente, para a mente da alma, para o meu HD, para mim aprender as coisas. Agora o homem comeu do fruto, ele morreu e continuou vivo. Aonde ele morreu? Você pode até me ensinar isso já.
morreu essa parte chamada espírito, dentro do homem, lá dentro. Aquele Adão que tinha um espírito semelhante a Deus. Quando ele comeu do fruto, aquela desobediência executou o espírito, matou, o espírito morreu dentro dele. Então o homem perdeu o contato com o mundo invisível. É uma coisa que se apagou, é mesmo quando você está assistindo a televisão, daqui a pouco queima alguma coisa dela, ela estraga, ela continua sendo a televisão. Mas perdeu as informações da rede transmissora, das torres transmissoras. Ela se apagou, continua sendo externamente, mas por dentro ela perdeu a capacidade de comunicação com as informações invisíveis. Então, quando o homem comeu do fruto, ele morreu dentro. Aquele sopro de Deus, aquela partícula de Deus que foi posta dentro do homem, por isso que nós somos feitos à imagem, à semelhança de Deus, morreu. Então uma grande escuridão aconteceu, um grande vácuo, um grande escuro, um grande espaço morreu dentro do homem. Morreu, apagou, o homem perdeu o contato com o mundo de Deus. É a mesma coisa que acabar a energia elétrica, está tudo iluminado, apagou, ficou tudo no escuro. Aconteceu isso dentro dele. Então ele morreu por dentro. Perdeu o contato com o mundo invisível de Deus. Passou a ser um ser escuro, morto, neutro. Está entendendo isso? E a alma do homem? A alma do homem, quando o espírito morre, ela sofre que nem um colapso. Né? Ela sente esta morte, então ela fica destruída. A morte vem de dentro para fora. A alma do homem, que é mente, vontade e emoções, foi destruída. As emoções do homem entraram em pânico, ficaram tudo ao contrário. Você pode ver que as pessoas vivem numa crise emocional, é um monte de angústia, tristeza. Você não vê assim. E Deus criou as tristezas para o homem se entristecer. E Deus criou as depressões. E Deus criou os medos, os traumas. Mas por que as pessoas... Todos nós temos muito disso na nossa alma. Olha como você é estranho. Se você for sincero com você mesmo, você vai ver que você é uma pessoa esquisita por dentro. Você não conta para ninguém isso. Você tem um mundo emocional deformado. Você tem coisas complicadas na tua cabeça. Muito complicadas. Né? Você pode se acordar alegre, daqui 5 minutos estar numa depressão, querendo morrer, sem saber por quê. Pastor, crente sente isso. Como que o crente precisa descobrir que ele é assim, gente? Você pode, por uma questão de um filho, por um problema financeiro, cair em umas angústias, umas tristezas tão grandes. Entende? Mesmo sendo crente, mesmo sendo de Deus. Aí vão falar para você, é um demônio. Primeira coisa que vão falar, é demônio da angústia. Você tem um demônio. Não entende nem o que é alma, essa gente que fala isso. Você pode ter um problema na família tão grave, cair numa depressão terrível, ficar afundado no mundo que você não conhecia. Mas está lá a alma destruída que manifesta esse tipo de coisa. E a mente, então, nossa mente entrou num caos, ela ficou ao contrário. Ela passou a ser sabe uma coisa criada para ser positiva? Com a morte interior, ela passou a ser negativa. Então, olha, a nossa cabeça é negativa demais. Ela tem um mundo de pensamentos contra você mesmo. Você já percebeu isso? É contra você. As emoções estragadas. E aí a vontade do homem. O homem é vencido por qualquer coisa. O homem não é alguém perseverante, corajoso. Qualquer coisinha, a vontade dele vem para trás, ele recua e fica assim, ó. Fica com medo. A criança foi andar de bicicleta, ralou o joelho, já tem medo. Vai, me segura, sabe? Fica desencorajada, a nossa alma, qualquer coisa que mexe com ela, que desequilibra ela, cria o medo e a pessoa prefere fugir do que enfrentar. Então você pode estar fugindo de coisas da tua alma, de medo, até hoje, mesmo sendo crente, não foi liberto. Não é que não foi liberto, não descobriu que é livre ainda, uma coisa que te feriu. Até hoje você está com aquela ferida assim, ó, fugindo da alma, não tem coragem. Não tem vontade para capturar isso e ser livre. Quando toca naquele ponto, você está destruído ali, não entendeu ainda. Não entendeu, precisa ter coragem. Para descobrir, para enfrentar e eliminar.
E o corpo? O corpo se tornou o corpo do pecado. Você não vê Deus. E Deus criou as doenças, o câncer, a AIDS. Deus criou tudo isso para afligir o homem. Deus não criou a doença. De onde vem a doença? Por causa dessa morte. Então o corpo passou a ser um corpo fraco, sujeito a doença, sujeito a desgaste, sujeito a tudo. Vê, depois do pecado, os primeiros que viviam 900 anos. Ainda tinha um vigor físico enorme, mas conforme o pecado foi crescendo, desenvolvendo, a idade foi diminuindo. Quando chega nos Salmos, chegou nos 70, passou disso, é câncer e enfado. Então o homem a morte, presta atenção, foi destruído espírito, alma e corpo. A morte está nesse corpo, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele está executado. Paulo chama o nosso corpo de corpo do pecado, corpo da morte, corpo de humilhação. Então é por isso que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando fracas, vão ficando doentes. Não é falta de fé, não é demônio da doença, é por causa do pecado. Vocês entendem isso ou não? Então, somando essas três coisas, nós vamos chegar à conclusão. Isso é o homem. E a disposição, esse mecanismo de disposição? Paulo fala que é a natureza terrena, é uma coisa horrível. A tendência dela é para o mal, não é para o bem. A tendência da nossa natureza terrena é para o mal. Nasce seu filhinho, ai que coisinha linda, cara do pai, cara da mãe. Ele cresceu um pouquinho, a viburazinha está nele, você não sabe disso. Aí ele faz uma coisa errada, chega para ele e fala assim, fez isso errado, ele, não. Você ensinou ele a mentir? Já é mentiroso, já nasce mentiroso. Todo potencial para corrupção, para mentira, para segundas intenções, para traição, para roubar, para adulterar, para fazer tudo errado, está nessa natureza terrena. Ela ficou ao contrário. Ela está ao contrário, essa natureza terrena. Então todo o potencial do mal está aqui. Está aqui na nossa natureza terrena. Vocês entendem isso ou não? Então, se você olhar aí dentro de você, você vai ver que tem umas tendências para o mal, umas tendências para a cobiça, umas tendências para mentira. Porque nós somos essa natureza terrena caída. Então, ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos encerrados, como Paulo disse, debaixo dessa coisa chamada pecado. Nós não conseguimos ser santos. Você consegue ser santo? A pessoa que pensa que ser santo é assim, ó. Põe um paletó e gravata, vai na igreja assim. A irmã com aquele vestidão, aquele cabelão, não rapa a perna, não rapa a axila, não pode passar um batomzinho que é o demônio, pintou a unha é o sangue do diabo. Pensa que santidade é viver empalhado, não é? Irmão, você pode pôr toda essa roupa e está com todo o potencial para adulterar, mentir, enganar dentro de você. É só aparência. Essa questão de santidade externa chama-se legalismo. É vestir uma cobra de pomba. É vestir uma cobra de pomba. É verdade, a víbora está lá com cara de pomba assim, ó. Cara de Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Então, meu irmão, se você não conhecer essa natureza terrena, essa coisa caída, esse homem deformado, esse homem doente, esse homem estragado, você não consegue entender a obra da cruz. Quanto você vê dentro da igreja, a pessoa se achando santa, condena todo mundo, se acha melhor que o outro, né? Seja santo, todo mundo tem que ser santo, mas esconde as coisas que estão dentro. Está entendendo o vaso de barro? Barro não vale nada, né? Enquanto isso em qualquer lugar é de graça. Tem alguém vendendo barro aí? Tem barro ensacado no mercado? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Então eu preciso conhecer isso. Eu preciso saber o que é um vaso de barro. Eu preciso saber o potencial para o mal que existe na minha carne, na minha alma destruída. Pastor, quer dizer que agora eu sou crente e não sinto nada disso? Mentira, você é crente, continua sentindo as mesmas coisas, na mesma carne terrível, você continua vivendo nela.
agora começa uma obra de Deus de dentro. De onde começa? Onde morreu? Lá dentro, para fora. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês isso. Um vaso de barro, né? Então, recapitulando, só essa pergunta, essa expressão. Se o crente não entender o que é a natureza humana, ele ainda acha que é salvo por obras. Ele ainda acha que é salvo pelo bom comportamento, porque ele deu uma oferta, porque ele fez sacrifício, porque ele subiu no monte, porque ele vai na igreja regularmente, ele obedece os estatutos da igreja. Ele acha que isso vai salvar ele. Não vai, isso não muda a natureza dele. Não vai, isso é engodo, é engano. Então a gente vê hoje no meio da igreja um monte de religiosidade, um monte de normas, de regra, não pode isso, pode aquilo, um monte de coisa imposta. Como se isso mudasse a natureza. Não muda. Não muda. Nada de disciplina muda aquilo que é por dentro. A única coisa que muda é quando a pessoa nasce de novo, nasce no Espírito. Mesmo assim a natureza dela não muda. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos ver algumas coisas aqui. Então isso aconteceu. O primeiro casal pegou o vírus, ficou contaminado. O que aconteceu? Ele teve filhos e filhas e transmitiu essa coisa, essa morte para toda a raça humana. Por isso que Paulo fala, por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então o primeiro casal ficou contaminado, estragados, destruídos. Eles começaram a ter filhos e os filhos herdaram essa morte, essa natureza dos primeiros pais, e foram tendo filhos e foram povoando a terra, e toda a raça humana é pecadora. É pecadora por quê? Porque são estragados. Não é pecadora porque eu cometi um errinho ali fora, eu menti ali, cometi um pecado. Não, ela mentiu porque é mentirosa, nasceu mentirosa. Ela peca, faz coisa errada porque é o fruto do que ela é. Ela não tem como não fazer. Você ensinou a criancinha pequenininha a mentir? Não, ela mente toda hora. Põe duas crianças de 3 anos, ela começa a brincar toda amiguinha. Daqui a pouco tá beliscando, é meu. Vem um egoísmo, uma encrenca lascada, porque a víborazinha tá ali desde o nascimento. Se você tem 2 filhos pequenos, você sabe o que eu tô dizendo. É, filho, não é? E gente de cabelo branco, um beijo. Os netos, 2 vezes branco. 2 vezes. Então não esqueça isso. O primeiro casal pecou. Neles estava embutida toda a raça humana. Era um projeto. Esse aqui é o primeiro que eu vou. Adão e Eva não nasceram de uma gravidez. Eles foram formados pelo pó da terra. Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Eles não nasceram, eles não foram crianças. Eles já nasceram adultos. Ali estava o projeto da raça humana. Agora eles iriam se multiplicar, gerar filhos e encher a terra. Está claro isso na sua mente? Então, eles se contaminaram, transmitiram essa coisa para toda a raça humana. Então, todos nascem estragados, né? Nós, pai, vemos os nossos filhos pequenininhos. Eles são lindos. Eles vão crescendo. A gente vê que eles são meio encrencados, mas E nós, né, que vivemos na igreja, nossos filhos sempre na igreja. A gente achava assim, olha, nossos filhos são tudo santinhos. Olhava o filho de quem não era crente, olha lá o que ele faz, olha lá, olha lá. Até os nossos crescerem. Quando eles crescem, a víbora cresce. Vocês entendem isso? Vão fazer tudo errado, a mesma coisa que aquele que não nasceu na igreja. Por isso que não é porque o pai é salvo que nasce o filho salvo. Não nasce, ele vai ter que se converter. Então a gente vai ver depois, mas o que meu filho está fazendo? A gente vê que o monstro estava lá e não conhecia. Foi só ele crescer que ele apareceu. Então é normal, isso é normal. Agora precisa ser ensinado essas coisas. Não vão falar assim, é um demônio que está nele. Não, é a natureza humana caída que ele tem. É aquele potencial que o que ele faz hoje é o que estava dentro dele ali que apareceu. Não tem como esconder isso. Não tem. É assim mesmo. Então vamos ver. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 4. Vamos desde o começo para você ver.
O primeiro filho já teve problema, já nasceu com um problema grande. Gênesis capítulo 4. Então esse capítulo 4, Caim e Abel, Adão e Eva tiveram 2 filhos, um se chamou Abel, outro Caim. Os 2 fizeram uma oferta a Deus. A de Abel foi aceite, de Caim não. Então Caim ficou irado. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, olha lá, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que Caim fez? Disse Caim a Abel, o irmão mais novo: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha, Adão e Eva só tinham 2 filhos. Os 2 fizeram uma oferta daquilo que eles trabalhavam. Um ofereceu um cordeiro para Deus, outro ofereceu do fruto da terra. Deus aceitou de um, rejeitou em outro. Caim ficou tão irado com aquilo e elaborou um plano: vou matar meu irmão. Olha a violência. Foi o primeiro filho, gente. O primeiro filho que saiu das entranhas do casal que pecou. Olha como ele já nasceu violento. Vou matar. Adão e Eva ensinou eles a matar? Não tinha ninguém na terra, só eram 4. Mas sabe o que é o pecado? Dentro dele já tinha essa violência, já tinha esse mal na natureza caída dele. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Deus falou: olha, teu desejo será contra ti. O que você tem que fazer? Dominar. Se você soltar a coisa, ele soltou, levou o irmão, primeiro irmão lá, vamos no campo passear. Dentro dele estava assim, a segunda intenção, ele já elaborou o plano. Eu vou levar meu irmão longe, acabo com a raça dele. Deus aceitou a oferta dele, nossa, que ódio do meu irmão. Vocês estão entendendo? Então quando você vê essa meninada matando todo mundo, dando tiro na cabeça dos outros, roubando, qualquer coisa mata, é o diabo, não é essa coisa chamada pecado, é a natureza, a violência. Tem gente que é violenta. Esses dias aí tivemos um caso aí que a tia trouxe o menino para casa dele para cuidar, ele não matou ela, não esquartejou ela. Porque ele é violento, ele já tinha matado alguém lá naquele negócio. Eu não vi direito, os mares falaram para mim. Porque está nele, e todos nós temos um pouquinho de violência, mas tem uns que por causa do pecado são mais. Esses vão ser esses que vão matar os outros. Em compensação, esse pode não ter violência, mas pode gostar de fazer coisa errada numa outra direção. Todos nós nascemos com potenciais fortes para um lado e fraco para outro. Agora, o que nós vamos alimentar? Então, quando você vê essa corrupção no governo, você vê essa bandalheira toda, você vê esses homicídios, esse auge de iniquidade acontecendo, o que você vai pensar? É a natureza humana. Não tem um que vai chegar lá no governo com aquele monte de dinheiro na mão e vai ser santo. Ele vai cair no esquema. Veio tudo isso agora por causa do PT. Mas todos os governos anteriores que passaram, eu estava conversando com um advogado ontem, e ele estava explicando isso. Ele falou: pastor, existe um caos em tudo que é público, em tudo que está ligado ao governo, é um caos geral. Eu que sou advogado, sei de tudo isso, estou no meio de tudo isso. Eu falei: e essa roubalheira toda? Ele falou: isso aí viu. Todo governo que passou lá roubou, fez a mesma coisa com a Petrobras, fez todos, não tem um que não fez. Só que o PT fez 2 vezes mais, veio tudo para fora. Vocês estão entendendo? Então, é a natureza humana. A natureza humana é corrompida, ela quer facilidade. Não quer? Ela quer, é assim. Quantos nas igrejas que foram eleitos foram lá? Não tinha um bispo sendo julgado lá, era um bispo de uma igreja grande aí? Não caiu lá no mensalão, não foi condenado também? Eu vi ele na televisão pregando, falando de Deus, da santidade. Para que foi eleito, entrou no esquema, porque a corrupção. E se eu e você for lá, é capaz de a gente fazer a mesma coisa. Não fique julgando o outro. Ele lá faz isso. A pior coisa é você ser juiz.
Nós vamos ler aí. Você que condena os outros, você faz a mesma coisa. Pensa que você vai ficar livre do juízo? Então não acha, aquele lá isso, aquele lá. A gente julga e condena todo mundo. Nós somos a mesma coisa. Basta uma oportunidade para a carne aparecer. Então eu quero conscientizar você do que? Essa natureza caída, essa coisa terrena estragada, essa natureza humana abominável diante de Deus, que nós vivemos aqui habitando nela. Nós vivemos nisso. Então o primeiro filho já matou o segundo filho. Alguém ensinou ele a matar? Ele já nasceu com aquela violência dentro dele, não é? Então nós precisamos entender por que o mundo está assim. É o ser humano que é assim. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Está escrito: a iniquidade no tempo do fim se multiplicaria. E a iniquidade vai se multiplicar. Não tem como segurar isso, porque a carne, ela é isso aí, ela produz essas coisas todas. Está bem claro isso na sua mente? Está entendendo o vaso de barro? Não, meu irmão. Não é porque eu falo que sou crente, põe uma Bíblia debaixo do braço, põe um paletó e gravata, lustro bem as pontas do meu sapato preto, faço a barba, sento numa cadeira do lado do líder principal, que eu sou um santão, gente. Isso é um engano, por isso que aqui a gente não faz nada. Acabei com toda essa coisa. Não tem que existir isso. Isso é tudo uma religiosidade, né? Vocês entendem isso ou não? Religiosidade, os santões, né? Nem a igreja que prega que você tem que ser santo não consegue ser, porque não muda aqui dentro. Vai encher as pessoas de julgo, de lei, de obrigação, e o que prega não cumpre aquilo que ele exige que os outros vivam. Não consegue. Não consegue. Então vamos mais para frente, um pouquinho para frente, capítulo 4, capítulo 6. Olha lá. Capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram as filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, o que eles fizeram? Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então o que os homens fizeram? Apareceu um monte de mulher bonita, eles começaram a pegar quantos podiam e agradavam. Vocês entendem? A natureza humana. Continuando. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no nome. Por quê? Porque este é carne, é carnal, tem essa natureza. Os seus dias serão 120 anos. Já abreviou a idade do homem aqui. Continua a leitura, versículo 5, olha lá. E viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o que? O desígnio do coração. Então o homem começou a praticar a maldade, produzir a maldade, a violência, uma confusão. Então Deus olhou lá dentro. O que é o desígnio do coração? Ele fala coração, esse estado interior do homem. Ele falou que o desígnio do coração, as coisas que se passavam dentro do homem, era continuamente mal. Uma coisa contínua, que não se estanca, que não para. Pro mal. Pro mal. Então é isso a raça humana. Eu não consigo. Você não consegue ser aquele crente que a Bíblia pede para você ser. Você nunca vai conseguir. Nós não conseguimos ser santos como deveríamos ser. Nós falhamos e erramos todos os dias. Aponta um homem e uma mulher que não tem um pensamento ruim na cabeça durante o dia. Aponta um. Não tem um que tem uma mente, só pensa coisa boa, desde que acorda até a hora que vai dormir. Não tem um. Todos estamos estragados. Tem consciência. Pior que a carne, ela tem uma coisa que ela neutraliza isso, e ela acha que é um pouquinho boa. Ela acha que é um pouquinho boazinha. Vocês entendem isso? Ela quer disfarçar, ela quer que a gente fique iludido por ela. Então o desígnio do coração do homem era uma coisa lá, continuamente mal. Então versículo 11. Olha como ficou a terra naquele tempo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Lá naquele tempo. Você está vendo violência agora? A mesma coisa estava naquele tempo. Só que naquele tempo não tinha essas armas de fogo, não tinha tecnologia, não tinha tantas coisas
que nós temos hoje, mas a violência do coração do homem era a mesma. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, presta atenção, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha lá, todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Todo ser vivente. Olha, essa coisa de pecado, ela alcançou a todo ser vivente, os animais, os peixes. Olha bem, você liga lá, Animal Planet, ai que coisa linda. Ah, o leão, aí você vê aquele leão bonitão, gatão, né? As mulheres que gostam de bicho, ai, queria até passar a mão na juba dele, né? Secar com secador, né? Não faz isso com o cachorro? Haja paciência. Coitado do marido, está com a cabeça quente. Se a mulher gosta de secar cachorro com secador. Ainda bem que eu não tenho cachorro, né? Você tem? Tá em apuros. Mas, voltando. O que eu estava falando mesmo assim do leão? Pensa bem, a gente fala que é equilíbrio. Eu quero que vocês fiquem agredidos com isso que eu vou falar. Você vê lá um veado bonitinho, filhote ali comendo um capinzinho perto dos pais. A natureza do leão, olha o mal. Ele olha aquilo, corre atrás do bicho, cata ele, morde aqui, mata e come. Ele vive matando, comendo a vida do outro. Todo ser vivente corrompeu o seu caminho. Fala a verdade. O peixe maior abocanha e come o peixe menor. Não é? Um animal mata o outro. A aranha está lá, esticou a teia dela, está lá tocando a viola dela. Lá vem aquela borboleta bonita, colorida, ficou ali, quanto mais tenta se escapar, se enrola. A aranha fica ali, lá vem uma ferroada, matou o bicho para comer. Não matou? Vai um dia no frigorífico ver matar o... Você gosta da picanha, do bifinho, né? Eu também gosto, viu? Uma delícia. Vai lá ver como aqueles bois são mortos. Vai lá, vai ver aquele rio de sangue. A gente come eles. Não come? Come. E quer comer mais. É uma delícia. Deus disse assim para Adão antes do pecado: você pode comer de toda a árvore, os animais, tudo, pode comer de toda a grama. Deus não determinou que um comeria a vida do outro. Mas por que existe isso? Olha a violência, por causa do pecado. Todo ser vivente está corrompido. Então você vê um animal, mata o outro para comer. É uma violência, uma agressividade. Vem lá aqueles bichos lá, beber água ali, tem um baita de um jacaré na espreita na beira do lago. O bichão põe um cabeção de jacaré, tá na cabeça dele, leva ele lá pro fundo da água, tritura ele ali. É violento isso ou não é? Nós estamos acostumados, nós nascemos nisso. Mas essa coisa chamada pecado, esse vírus entrou no planeta inteiro. E toda a criação, todo ser vivente está corrompido o seu caminho. Está corrompido. Então um vive. Olha os cachorros. Olha os cachorros. São animais domésticos. De vez em quando eu estou lá na minha área assim, aí vem uma senhora com um cachorrinho. Ela está feliz da vida. Aí vem outro senhor com outro cachorrinho, feliz da vida. A hora que os dois se vê, quer acabar com a vida do outro. E fica os dois velhinhos sambando assim, ó. Os cachorrinhos vinham assim, ai que lindinho, branquinho, mas tem um ódio, quer morder o outro. Você está vendo a violência? Isso é a violência, isso é a coisa chamada pecado, né? E o indivíduo que está com o revólver dá um tiro na cara do outro. Então vai entendendo, todo ser humano ficou corrompido o seu caminho. Então a pessoa fala que tudo isso é o demônio. Não, é a natureza humana. É a natureza humana. Você tem que repugnar isso, entender isso, ser afrontado com isso que eu estou te dizendo, ter medo disso, porque aí você vai entender o que é graça de Deus e o que é a obra da cruz e o sacrifício de Jesus. Então, todo ser humano, olha lá, versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência.
viu Deus, e eis que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E Deus mandou o dilúvio aqui. Naquele tempo, você olha hoje, mas naquele tempo a coisa chegou num ponto que Deus falou: eu vou acabar com toda a carne, vou matar todo mundo. Só tinha um naquele meio que tinha comunhão com Deus, que era Noé, e salvou toda a sua família na arca. Vamos um pouquinho mais para frente, Jeremias 17, vamos lá, Jeremias. Jeremias 17. Vamos ver que ele vai falar do coração do homem, né? Versículo 9, só versículo 9 e 10, ele fala assim. Quando ele fala coração, ele está falando assim, essa engrenagem que a gente tem por dentro, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, as coisas que se manifestam em nós. Então ele fala assim, Jeremias 17, 9, ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas próprias ações. Então ele fala assim: enganoso é o coração, aquilo que se passa dentro do homem, e desesperadamente corrupto, corrompido. Então ele fala: quem o conhecerá? Então eu não tenho condições de conhecer o teu coração, nem você o meu. Mas Deus responde: eu esquadrinho o coração. Eu esquadrinho, eu vejo tudo. Ninguém pode ocultar o seu coração na presença de Deus. Então é enganoso. Ele é enganoso. O coração do homem é corrompido, essa manifestação da alma do homem. Está bem claro isso na sua mente ou não, queridos? Posso ir um pouquinho mais para frente? Eu não consegui progredir muito hoje. Mas se você ficar com essa lição bem firmada dentro de você, vai ser muito bom para você entender que Paulo fala. Você teve revelação da palavra de Deus, entende o evangelho, entende, iluminou os olhos do seu coração. Você tem um grande tesouro, mas esse tesouro está depositado num vaso de barro. Você não é grande coisa. Não pensa que você é melhor. Não pensa que você vai pregar jugo em cima das pessoas e não vai. Não pense que você é o super santo. Por isso, esse monte de super apóstolo, cobertura espiritual, homem, isso é tudo abominação. Eles não conhecem essa natureza humana. Se conhecesse, meus irmãos, não iam fazer isso. Não iam fazer isso. A natureza humana é enganosa, mas ela é tão enganosa. Eu, como pastor, sei bem disso. Desde o começo da igreja, quantos amigos que eu tive aqui na igreja. Hoje é uma outra igreja que está aqui. Só tem uma minoria que começou a igreja aqui comigo. Quantos que andaram de lado a lado, que eu lutei pela vida deles, fiz de tudo. Em pouco tempo eles largam você, te abandonam, não interessa. Ficam até teus inimigos. Tem uns que os encontro no mercado, nem olham para a minha cara. O que eu fiz para eles? Nada. Aqueles que pareciam amigo, de repente se tornaram pessoas que nem olham para a tua cara. Mas eu convivi, comi junto. Como é que pode? É natureza. Vocês estão entendendo ou não? É assim. Parentes, né? Às vezes os parentes estão tudo bem. Acontece uma coisinha, viram tudo demônio. E não são demônio. Né? A coitada da vovozinha tinha uma casinha lá, coitadinha. Todos os parentes é benzinho. Se encontra. Vamos comer churrasquinho junto. A vovozinha morreu. Tudo lobo. Dá uma mordidinha na herança. Estão se matando, brigando, se degladiando. Virou tudo. Não, é natureza mesmo. É natureza mesmo. É natureza mesmo. Vocês entendem isso ou não? Então, não pensa que você não tem esse potencial aí na tua carne. Você tem aí. É que em certas circunstâncias que ele vem para fora. Quando a gente às vezes pressionado por alguma coisa, de repente o monstro vem. Vem, eu sei que vem.
Depois ele vai embora, mas ele está ali escondidinho. Basta uma oportunidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então falamos do coração enganoso? Falamos. Posso ter mais uns 10 minutinhos? Não. Sim, ainda bem que você falou sim. Eu nem olhei para você, mas falou sim. Agora vamos lá para Mateus capítulo 15. Vamos lá, uma lição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu muito mais o leque dessas coisas. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 17 até 20. Mas esse capítulo 15 fala da tradição dos anciãos, né? E os fariseus chegaram diante de Jesus e perguntaram assim: por que os teus discípulos não lavam a mão antes de comer, né? Que é a tradição dos anciãos, né? E Jesus vai dizendo uma série de coisas e mostrou que eles também quebravam as tradições. Até que depois os discípulos perguntam para Jesus assim, no versículo 15: então lhe disse Pedro, depois você lê o capítulo, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não, vamos ler lá para você entender, vamos lá. 15, versículo 1: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Olha, na religião tinha até lavar as mãos. Os discípulos não lavavam as mãos para comer. Então os anciãos, os religiosos, os santos, por que eles estão transgredindo? Eles não lavam a mão. Tem que lavar a mão, na nossa tradição, né? Entende o que é tradição? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, apontou a lei para eles. E quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês entenderam isso? Jesus pôs a lei para eles: honra teu pai e a tua mãe, quem desonrar vai ser ferido de morte. Mas na tradição de vocês facilitaram as coisas. Chega para o teu pai e para a tua mãe e fala assim: ó, pai e mãe, o que você ia aproveitar de mim, eu vou consagrar ao Senhor. Vocês estão entendendo? Não, é fácil, né? Eu vou lá na igreja. E aquilo que o pai e a mãe poderiam aproveitar dele, ele disse que consagrou ao Senhor. Ele desonra o pai e a mãe e não fica com a punição de morte que a lei exigia. Tradição. Então Jesus vai explicando. Versículo 6: esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Agora olha o que vem do coração do homem. Olha aqui, ó. Porque do coração do homem procede lá os maus desígnios, né? Aquelas intenções contra os outros, né? Aquelas intenções de fazer mal para alguém, explorar alguém, julgar alguém, condenar as pessoas, os maus desígnios. De onde vem, ó? De dentro de nós, de dentro. Olha só como uma coisa é perversa. Porque do coração procede os maus desígnios, olha lá, os homicídios, os adultérios, né? A prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as mentiras, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Se fosse no nosso tempo, olha, lava a salada com cândida.
Ai, bebi uma gotinha d'água da torneira, vou morrer. Não, não vai morrer não, eu bebo direto. Vocês estão entendendo? O que contamina o homem? De onde vem os adultérios, as traições, os maus desígnios? De onde vem? De dentro, daqui, ó, dessa coisa chamada coração caído. Você percebe que nós somos assim? Será que nós não julgamos hoje alguém e condenamos na nossa cabeça? Eu acho que já julguei um monte de gente, condenei hoje, viu? Começando indo no Bergamini, lá no mercado do bairro. Com aquele veinho que chega na minha frente, quase pisando no meu pé, é minha vez de ser atendido, ele vem, eu quero isso, eu quero aquilo, olha aquele velhinho. Quase deu vontade de dar um soco na testa dele. Eu já julguei ele. Pastor, o senhor teve vontade de dar soco? Tive. O senhor é um homem santo, o senhor vai falar essa coisa. Não, eu sou santo, porque Deus me santificou. Mas eu também fico nervoso. Pastor, eu não vou mais na tua igreja. Não, é capaz de você ficar nervosa também. Porque o pastor é tido como um super-homem, ele é o super santo. Ele é o cara sério, ele é o mais santo, ele não dá risada, ele não julga ninguém, ele não condena ninguém. Ele é o exemplo. Não, não é exemplo, não. É como é mesmo barro que nem você. Você entende isso ou não? Todo mundo tem o pastor como um super santo, um super homem. Então você vê os apóstolos, lá são os... Oi, ele falou. Não, são tudo barro como você, gente. Eu não sou melhor que você. Talvez eu sou mais errado que você. Talvez eu sou mais defeituoso em certas coisas do que você. Eu falo isso abertamente. Ai, que bom poder falar assim. Eu descobri que é assim. Agora imagine eu tentando manter aquela aparência na sua frente. Me vê no mercado, eu tenho que andar assim. Aí eu vou pegar uma coisa, eu tenho que pegar assim. Que escravidão é essa? Aí o pastor está de bermuda. Estou de bermuda mesmo. E uso bermuda também. Eu sou normal que nem você. Ou você só quer ver um calorão terrível para pastor de manga até aqui com o colarinho fechado, porque é pastor. Um calorão terrível ali no culto suando em bica de paletó e gravata, porque é pastor. Isso é legalismo e cativeiro. Seja normal. Vocês entendem isso ou não? Quantos são apaixonados pelo pastor? O pastor é o Deus da vida deles, é o mesmo barro. Vai um dia, quando ele acordar, fazer assim, soltar um bafinho na sua frente. O mesmo fedor vai sair para todos. Tenha sempre um cepacol, acorde. E se não tem dente original, 2 vezes. Nós somos todos iguais, querido. Você entende isso ou não? Então o que é que contamina o homem? Olha lá o que Jesus Cristo disse. Não é o que entra pela boca. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai de dentro. Olha lá o que sai de dentro. Os maus desígnios. Olha, a pior coisa são os maus desígnios. O que é os maus desígnios? É aquela pessoa vingativa que diz assim, ela me paga. E vai tramando uma coisa contra alguém ou contra um familiar. Ou a esposa que é assim vai tramando uma coisa contra o marido. Tem isso entre marido e mulher? Tem. Ou o marido vai tramando uma coisa contra a esposa. Sabe? Vai destruindo tudo. Os maus desígnios, isso vem de dentro, na natureza humana. Não é um demônio que está lá num cantinho. Faça isso, né? A turma toda fala assim, foi o diabo que fez. Não, foi você mesmo. Foi o diabo, não, foi você mesmo. Os maus desígnios, os homicídios. Você vê homicídios hoje. Não teve essa chacina aí em Osasco aí, ontem? Não mataram 19. Os homicídios, natureza humana. Vem de dentro. Os adultérios, a prostituição. O que mais você vê é prostituição. Os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Marcos capítulo 7, vamos lá. Eu vou ter que terminar isso, vou continuar esse assunto a semana que vem, tá bom? Marcos capítulo 7. É a mesma passagem, só que Jesus acrescenta umas coisas aqui muito importantes. Olha lá, versículo 20.
e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, né? O dolo é querer prejudicar terceiros, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então você está entendendo? A natureza caída é uma coisa estragada. O coração do homem é estragado para o mal. A raça humana está corrompida por essa coisa. Isso é o vaso de barro. Então a pessoa se converte, ela é de Deus. Eu vou te explicar isso depois. Ela nasce no espírito, mas a alma dela não nasceu. O corpo dela não nasce de novo. Ela continua um novo ser aprisionado num cárcere chamado essa natureza. Por isso que Paulo dizia assim: o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer eu não consigo. Então Paulo vivia num desespero: eu quero fazer o bem, falho muito, eu não quero fazer mal, eu não quero perder a paciência, daqui a pouco perdi. Eu não quero me irritar, daqui a pouco eu me irritei. Eu não quero ficar nervoso, mas daqui a pouco eu estou nervoso. Eu não consigo conter isso. É a natureza, é o vaso de barro. Então a semana que vem nós vamos continuar, tá bom, querido? Vai se esforçar para estar aqui. Se você não gostou, não é para gostar, é a palavra de Deus, tem que entender. Então tá bom, Deus abençoe a todos, né?